Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje eu venho conversar com vocês sobre esse lindo livro, cujo título é O Pequeno Príncipe. Ele foi escrito e ilustrado por Antoine de Saint-Exupéry. Gente, provavelmente eu não tô falando a pronúncia correta, olha que eu pesquisei pra pronunciar isso pra vocês, mas eu acho muito difícil. Enfim, e essa versão que eu tenho, gente, ela é linda. Aqui a luz tá meio ruim, tá um pouco estourando, eu vou deixar depois a imagem do livro aqui pra vocês verem direitinho. Ela é uma versão da Ciranda Cultural, eu acho lindo demais. Ele vem aqui com esse marcador, né, pra você marcar a página que você tá lendo, marcador de página. E ele é todo fofinho, assim, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. A capa é dura e ela é toda fofinha, assim, ó. Eu comprei essa versão aqui, eu comprei esse livro alguns anos atrás na Bienal do Livro, eu sou apaixonada por ele. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a resenha. Já vou avisar que eu vou fazer a resenha desse livro contendo spoiler, porque não teria como ser diferente. Eu amo esse livro demais, eu acho o ensinamento dele muito profundo pra eu só passar por ele assim meio que por cima. Então, né, se você não tem interesse em spoiler, aí eu vou falar pra você realmente pular esse vídeo. Essa história é narrada pelo piloto. Ele conta que quando ele era criança ele amava desenhar, só que ele foi desencorajado pelos adultos que não entendiam seus desenhos. E aí os adultos falavam pra ele se interessar por outras coisas em que ele poderia ser melhor, como geografia, história. E quando ele se tornou adulto, ele decidiu ser piloto de avião. E uma certa vez, quando ele estava sobrevoando o deserto do Saara, o avião que ele estava sozinho no avião que ele estava pilotando, deu um pane, ele precisou pousar lá. E aí ele se encontrou sozinho naquele deserto, até ele encontrar o Pequeno Príncipe. E aí eles começaram a conversar. O Pequeno Príncipe pediu para o piloto desenhar para ele um carneiro, na verdade insistiu bastante. E mesmo sem jeito, ele desenhou. Ele descobriu que o Pequeno Príncipe vinha de um planeta muito pequeno e suspeitou que seria o asteroide B612, onde um astrônomo turco havia falado sobre esse asteroide uma vez em um congresso, mas por ele usar determinadas roupas, ninguém levou ele a sério e não acreditou. Alguns anos depois, ele refez a sua apresentação usando um terno elegante e dessa vez todos concordaram com ele. E nesse ponto aqui, o autor faz uma crítica importante aos adultos, que ficam presos muitas vezes a aparências, rótulos, a números, em vez de realmente olhar para a pessoa pelo que mais importa, que é a sua essência. Outro ponto aqui é quando ele começa a falar sobre os baobás, que são aquelas árvores imensas. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem. Que é muito popular essa árvore no continente africano. Como o planeta do Pequeno Príncipe é muito pequeno, os baobás lá são como ervas daninhas. Ele precisa arrancar logo o que identifica ser um baobá, porque senão isso pode trazer um dano muito grande. E isso, sem dúvida, é uma reflexão para a nossa vida, porque a partir do momento que a gente toma consciência de que existe um problema, a gente precisa extirpá-lo para não causar maiores danos. Eu não sei se você conhece aquele exemplo, às vezes eu gosto de meio que filosofar aqui no meio da resenha. Aquele exemplo do mestre que falou para os seus discípulos, um mestre muito sábio, ele falou para os seus discípulos que ia trazer para eles um problema que eles precisariam resolver. Ele reuniu os discípulos numa sala e aí ele trouxe um jarro com flores belíssimas, com flores que perfumavam o ambiente e colocou no meio da sala e os discípulos estavam ali ao redor. E aí ele falou, eis aqui o problema para vocês resolverem. Os discípulos ficaram meio atônicos, meio surpresos. Um jarro com flores tão lindas, qual seria o problema? Eles ficaram pensando, como que a gente vai identificar esse problema? O que será que está acontecendo? E aí um discípulo, sábio também, deu um passo à frente, desembaiou a sua espada e com um só golpe ele decepou aquela flor, cortou aquela flor. E aí o mestre sorriu e falou, problema resolvido. Ou seja, qual é a moral dessa história? A moral dessa história é, não importa se o problema que você tem na sua vida, se ele é lindo, belíssimo, valioso, se você conscientemente, claro, nós temos que ter consciência disso, se você conscientemente identificou isso como sendo um problema na sua vida, por mais que ele tenha aparência bela, linda, por mais que ele seja valioso, você precisa eliminá-lo da sua vida, porque senão isso vai fazer mais mal do que bem. Em outra conversa, o piloto com o Pequeno Príncipe, enquanto o piloto se mostrava preocupado em consertar o seu avião, o Pequeno Príncipe se mostrava preocupado se o carneiro que o piloto desenhou poderia comer a sua flor que existia lá no seu planeta. E o piloto, já bravo, responde qualquer coisa, disse não ter tempo para a conversa
conversa sem importância. E o Pequeno Príncipe, bravo e magoado, disse que esse é o problema dos adultos, pois nós adultos achamos que só as nossas questões têm importância. Não se importam com o sentimento dos outros, das crianças, e muito menos com as suas preocupações. Os adultos dizem ser pessoas sérias, responsáveis, fazendo coisas no automático, sem estar presente realmente de corpo e alma naquilo. Em resumo, que os adultos vegetam e não vivem a vida plenamente. E em uma dessas conversas, o Pequeno Príncipe comentou que a sua flor era muito vaidosa e acabou pegando ela em uma quase mentira, e que isso deixou ele muito chateado, porque a sua flor estava agindo com futilidade. No entanto, quando ele já estava prestes para viajar, a sua flor se arrependeu daquilo e até comentou com ele, porque ele sempre cuidava muito bem dela, deixava ela numa redoma para ela não pegar vento, tirava todos os animais porque ela não gostava. Só que aí, antes dele viajar, ela falou para ele assim: pode deixar em mim algumas lagartas. Ele falou assim: mas você não tem medo de animais? Aí ela falou assim: mas eu tenho que suportar alguns animais se eu quiser ver, se eu quiser conhecer as borboletas. Isso é outra reflexão para nossa vida, porque às vezes, pra gente poder ver algo melhor na nossa vida, a gente tem que passar por essa metamorfose, fazendo essa relação com a borboleta, né? Que de lagarta se transforma em uma borboleta. E o Pequeno Príncipe contou que logo após sair do seu planeta, ele foi conhecer um planeta que era tão pequeno quanto o seu, que era habitado por um único rei solitário, que gostava de obediência e disciplina, mas era um rei sensato, pois sabia que se ele desse uma ordem e essa ordem não fosse obedecida, a responsabilidade seria dele que deu a ordem. Afinal, a autoridade repousa primeiro sobre a razão. E o rei ainda disse que é muito mais difícil julgar a si mesmo do que os outros. Se conseguir julgar bem a si mesmo, és um verdadeiro sábio. O segundo planeta que o Pequeno Príncipe visitou era habitado por um vaidoso que achava que todo mundo era seu admirador. E queria ouvir isso do Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe questionou: mas que interesse tem isso para você? E o Pequeno Príncipe declarou: os adultos são mesmo esquisitos. Para que se importar? O que isso vai interferir ou agregar na nossa vida em ser admirado por alguém? É uma reflexão sobre darmos demasiada importância sobre a opinião dos outros sobre nós. O terceiro planeta, ao ser visitado pelo Pequeno Príncipe, o deixou muito triste, pois era habitado por um beberrão. O Pequeno Príncipe perguntou para ele por que ele bebia, e ele respondeu que era para esquecer a vergonha que ele tinha em beber. Essa é uma outra reflexão, essa bem doída, porque vício, seja qualquer um, ele faz a pessoa se isolar de alguma forma, perder a consciência do que está fazendo. E eu digo consciência aqui enquanto nós, seres pensantes que tomamos decisões assertivas. No quarto planeta, o Pequeno Príncipe encontrou um homem de negócios que fazia contas e mais contas e dizia possuir as estrelas, mas nada fazia de útil para elas. No quinto planeta havia um lampião e um homem que trabalhava como acendedor do lampião. Esse homem dizia cumprir ordens e acendia e apagava o lampião, mas ele fazia isso com muita frequência e isso o impedia de descansar. O Pequeno Príncipe se compadeceu desse homem, pois de todos que ele conheceu, esse foi o único que se ocupava com algo além de si mesmo. No sexto planeta foi onde ele conheceu um geógrafo que o ensinou sobre coisas efêmeras, e foi a primeira vez que o Pequeno Príncipe teve um real arrependimento de ter deixado a sua pequena e desprotegida flor em seu planeta sozinha. E finalmente o Pequeno Príncipe chegou ao planeta Terra, onde ele conheceu a serpente, o eco, as rosas e a raposa. Pra mim, todo esse livro é valioso, mas quando chega nessa parte da raposa, a conversa que ela tem com o Pequeno Príncipe é uma parte realmente que eu fico emocionada. A raposa ensina ao Pequeno Príncipe o que é criar laços. Ela, por ser um animal selvagem, precisa ser domesticada. E ela fala que quando isso acontecer, eles serão amigos. E por mais que exista 100.000 raposas ou 100.000 pessoas, eles serão únicos no mundo um para o outro. E o final de como o Pequeno Príncipe volta ao seu planeta é tão comovente que sempre me faz chorar. Porque com essa leitura, o Pequeno Príncipe não domesticou somente a raposa, ele domesticou cada leitor que leu esse livro com o coração. Ele criou laços com cada um de nós. Espero que você tenha se deliciado com essa resenha. Se gostou, não esquece de clicar no gostei para ajudar na divulgação. Dessa maneira o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. Aproveita e compartilha com seus contatos. Caso tenha interesse em adquirir o livro, o link para a compra estará aqui na descrição do vídeo. Se ainda não for inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever e fazer parte dessa grande família que só cresce. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!